Bom, pessoal, já são 8h05, então nós vamos começar a nossa aula, certo? A aula está sendo gravada, então eu vou começar novamente me identificando para ficar registrado aí no vídeo, certo? Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Então, esse vídeo é uma aula síncrona aí do nosso laboratório de conversão de energia 1. Bom, eu vou começar então aí dividindo a minha tela com vocês. Vou passar os slides aí desse experimento. Bom, então esse seria o nosso experimento 8, né? Bom, a maior parte de vocês já viu essa explicação aqui na nossa aula de ontem, né? E acredito também no vídeo que eu já deixei para vocês. Mas nós vamos repassar de novo, talvez um pouco mais rápido, como que a tensão é gerada numa máquina, certo? Uma máquina de corrente contínua. Que no primeiro momento é até estranho falar em tensão induzida em máquina de corrente contínua, né? Porque a gente viu que para ter tensão induzida precisa ter variação de fluxo. Então, vamos representar de novo uma máquina, né, que só tem um único enrolamento, e esse enrolamento, nesse primeiro momento, o plano da bobina, ele está aí na horizontal e praticamente todas as linhas de fluxo estão cortando o plano da bobina. Essa bobina também tem dois contatos, né? Um contato está num semianel na parte superior, é o contato que nós estamos chamando de 1, e um segundo contato, que é um semianel, que nós estamos chamando de 2, certo? Então, o início e o final dos fios dessa bobina estão soldados nesses dois contatos, que estão sobre o eixo, certo? Obviamente, eles estão isolados eletricamente do eixo e também isolados um do outro, certo? Bom, então se esse eixo girar, ele vai girar devido a uma força mecânica externa. Se na posição inicial eu tinha o fluxo máximo concatenando com a bobina, e eu arbitrei que ele é máximo, mas com sinal negativo, então ele está aqui nessa posição, e o nosso rotor começar a girar, então devido a essa ação de uma força externa, de uma potência externa no eixo, conforme o rotor gira, o módulo, a quantidade de linhas de fluxo que estão cortando a minha bobina vai diminuindo. Se a minha bobina girar 90 graus e o seu plano ficar também aí na vertical, ou seja, praticamente nenhuma linha de fluxo vai cruzar por dentro da bobina, então o fluxo nesse momento é zero. Quando meu motor continua a girar mais que 90 graus, inverte o sentido do fluxo e ele volta a aumentar em módulo, até que ele chegue no máximo em positivo. Obviamente, se ela continuar a girar, ele vai começar a diminuir o fluxo. De novo, como a tensão induzida é o número de espiras vezes a variação do fluxo, então essa nossa tensão vai ser sinoidal também e vai estar adiantada a 90 graus. Bom, voltamos aí para a posição inicial, certo? Para a posição que nós começamos, que era menos 90 graus. Quando o fluxo aqui tinha o valor mínimo, né? Ou o módulo máximo e sinal negativo. Bom, nesse momento, a tensão que eu tenho entre os dois terminais é zero. Certo? Quando o fluxo aqui era mínimo, né? A tensão aqui na bobina era zero. Então, se eu posicionar as minhas duas escovas de tal forma que exatamente nesse momento, quando a tensão é zero, as minhas escovas curto-circuitem aqui os dois terminais, se o meu rotor começar a girar, o meu terminal e a tensão começar a aumentar, o meu terminal positivo vai para o terminal 1. Então, durante todo esse período que vai de menos 90 graus até mais 90 graus, eu vou ter uma tensão positiva no terminal 1 em relação ao terminal 2.
Se eu colocasse um voltímetro aqui conectado entre o terminal 1 e o terminal 2, eu mediria uma tensão positiva. A máquina vai girando. Quando novamente ela atinge o valor nulo de tensão, novamente as minhas escovas curto-circuitam os dois terminais. Se o motor começa a girar, eu iria ter uma tensão negativa se eu medisse do V1 para o V2. Ou positiva do V2 para o V1. Então, nesse momento que a tensão inverte, o meu terminal positivo sai do contato 1 e vai para o contato 2. E o terminal negativo faz o inverso. De tal forma que do lado externo da máquina eu sempre vou ter essa tensão retificada. Bom, esse motor é um motor muito rudimentar, né, com um único enrolamento. Na prática, aí, as nossas máquinas têm mais enrolamentos, então essa tensão vai se aproximando de um valor mais contínuo realmente, certo? Bom, então, apesar do nosso fluxo de campo ser contínuo, o rotor enxerga esse fluxo variando, certo? Porque ele está girando. Uma vez que ele tem um fluxo variável, ele vai ter tensão induzida. E devido ao mecanismo de comutação, essa tensão vai ser retificada para os terminais externos. Bom, um outro motivo para nós fazermos essa comutação exatamente quando a tensão na bobina é zero, se houver um erro no posicionamento dessas escovas e elas não curto-circuitem minha bobina no instante zero, nós vamos ter faiscamento. Por quê? Porque se ela curto-circuitar no instante que tiver tensão na bobina, vai ter um pequeno curto-circuito aí nessas escovas. Por mais que a gente regule essas escovas aí e tal, você observar uma máquina de corrente contínua no laboratório, você vai ver que sempre tem um certo faiscamento nessa máquina, certo? Nessa região das escovas a gente sempre vai ver um faiscamento. Isso com o tempo aí vai deteriorando tanto as minhas escovas quanto os contatos. Então, periodicamente, essas buchas aí tem que sofrer uma manutenção. Isso é um dos motivos que essa máquina é cara também, certo? Além do ponto de vista construtivo ela ser mais cara, do ponto de vista aí de manutenção, ela também é mais complexa, exige mais manutenção. Oi. Bom, a vantagem desse motor... Só um minutinho. A vantagem desse motor é que é mais fácil controlar o torque, né? Essa que é a grande vantagem dele. Tanto que quando nós não tínhamos dispositivos aí, não tínhamos muito processadores, chaves eletrônicas, quando nós não tínhamos todos esses equipamentos, o único jeito que nós tínhamos aí de controlar o torque de forma precisa é com a máquina de corrente contínua. Só que realmente, por que eu comento com vocês que ela praticamente desapareceu aí da indústria, né? Desapareceu por quê? Para uma mesma potência, essa máquina precisa ser construída com mais material. Você pega dois motores, um motor de indução e um motor de corrente contínua para a mesma potência, o motor de corrente contínua é maior. Então ele é relativamente mais caro. A construção dele também é mais complexa. Quando vocês estudarem motor de indução, vocês vão ver que ele é mais simples. E a manutenção dele também é maior por causa das escovas. Então a grande vantagem dele é que é mais fácil de controlar o torque. Só que a dificuldade que nós tínhamos de controlar o torque em outras máquinas, hoje em dia elas já foram superadas, certo? Devido ao desenvolvimento aí da tecnologia. Tranquilo? Por nada. Então, vamos continuando.
Bom, mais importante para a gente, na verdade, é o modelo elétrico da nossa máquina, certo? Então, essa máquina ela tem dois circuitos, certo? O circuito de campo que está no estator e o circuito de armadura que está no rotor. Então, se eu injeto aí uma corrente no circuito de campo, por que eu faço isso? Para poder gerar aquele campo que vai induzir tensão na armadura. E se nós colocarmos a nossa máquina para girar, então para ter tensão aqui induzida, é preciso ter corrente e campo e a máquina tem que estar girando. Se a máquina não girar, ela não vai ver um fluxo variável. E se não tiver fluxo variável, não vai ter tensão induzida. Então é necessário que a máquina esteja girando. Para ela trabalhar como gerador, ela precisa de uma fonte mecânica para girar esse eixo, certo? Isso pode ser dado por uma turbina, por um motor de combustão. No nosso laboratório é dado por uma outra máquina elétrica. Daqui a pouco já vou mostrar o diagrama. Se nós não tivermos nenhuma carga aqui no eixo, melhor, nenhuma carga no terminal, no saído da minha máquina, automaticamente essa tensão EA vai ser igual ao VA. Eu não vou ter corrente aqui na máquina, né? Então não vou ter queda de tensão nenhuma na resistência nem na indutância. Então, para a máquina operando a vazio, o VA é igual ao EA. Para a máquina operando em regime permanente, quando não tiver variação na corrente de armadura, a gente já viu que a gente pode desprezar essa indutância, porque corrente contínua passando por uma indutância, a sua reatância é nula. Essa indutância só vai ser importante quando eu tiver alguma transição aqui, algum transitório. Então, em simulação dinâmica, essa indutância vai ser importante. Nós vamos ter uma aula só para simulação dinâmica, um laboratório para isso. Mas na maior parte dos experimentos nós estaríamos desprezando essa indutância. Bom, então para a máquina operando como gerador, se eu colocar, por exemplo, uma resistência aqui no terminal dessa máquina, isso aqui está operando como gerador, eu vou ter uma corrente saindo, certo? A tensão que vai me aparecer aqui, obviamente, vai depender aí do valor da resistência e do valor da corrente. Mas a minha equação aqui dessa malha vai ser VA vai ser igual ao IA menos RAIA, ou seja, o VA vai ser menor do que a tensão induzida. Bom, se em vez de conectar aqui uma resistência, eu conectasse uma fonte de tensão, e essa fonte de tensão fosse maior do que o EA, então agora eu vim aqui, conectei uma fonte, coloquei uma tensão que é maior que o EA, nessa condição a corrente vai entrar e a máquina vai operar com um motor. Mas nosso objetivo hoje seria estudar a máquina como gerador, certo? Nessa situação aqui. Bom, a nossa máquina do laboratório, deixa eu ver se eu tenho a figura. Eu devia ter colocado a figura primeiro. Aqui. Deixa eu inverter. Então, o nosso conjunto que nós temos no laboratório do IFE, ele é composto então aqui por uma máquina de corrente contínua. No mesmo eixo está acoplado em um motor de indução trifásico. Bom, esse conjunto é muito interessante porque se eu quero estudar essa máquina como gerador, eu coloco esse motor de indução trifásico para girar. Nesse semestre vocês não vão estudá-lo, certo? Vocês vão estudar essa máquina aqui, o motor de indução trifásica, no próximo semestre. Mas aqui no nosso laboratório, nós simplesmente iríamos montar essa máquina para fornecer energia mecânica para o eixo. Do lado de cá nós temos a nossa máquina de corrente contínua, né? Então aqui vocês podem observar que essa máquina tem o comutador aqui, né? Então aqui, o anel que eu comentei com vocês segmentado. Vocês podem ver claramente os segmentos aí, né? E podem ver que tem fios soldados aqui nesses anéis. Essa máquina tem várias ranhuras aí, né? Várias
enrolamentos no seu circuito do rotor. E nessa parte em amarela aqui, nós vemos a bobina do circuito de campo. Então nós temos a bobina do circuito de campo em cima e embaixo aqui da máquina, certo? Na região do interpolo nós temos umas bobinas aqui que nós não estudamos ainda. Vou deixar mais para frente na disciplina. Então, bobina aí do circuito de campo está preso aí no nosso estator. E as bobinas de armadura estão no rotor, certo? E aqui o comutator, e conseguimos ver aqui também a escova, certo? Aqui dá para ver a escova. Nada mais é do que uma pastilha de grafite com uma mola aqui no final, pressionando contra nosso comutador. Soldado aí com uma conexão elétrica, nós temos um fio que faz uma conexão elétrica, e aqui nós teríamos como se diz, terminal de armadura. Eu tenho uma ampliação dos contatos aí do estator. Então aqui nós conseguimos ver da máquina de indução trifásica, que não é objeto do nosso estudo. E aqui a conexão do motor de corrente contínua. Essa máquina tem dois tipos de bobina de campo. Nós vamos ver isso melhor ainda na nossa aula, certo? Mas nós temos uma bobina que a gente chama de paralela. Essa bobina ela foi feita para ser energizada com tensões mais altas. E temos também uma bobina que a gente chama de série. Essa bobina de campo série ela foi projetada para trabalhar com corrente mais alta. Então essa trabalha com tensão baixa e corrente alta. E essas outras duas aqui, com denominação F nos terminais, ela trabalha com tensão alta e corrente baixa. Então são dois projetos diferentes. Essas duas bobinas estão juntas aqui nesse emaranhado, certo? Tem uma capa aqui protegendo todo o conjunto, então a gente não consegue enxergar essas bobinas. Mas as duas estão sobre o mesmo polo, certo? Bobina de campo série, como ela precisa suportar uma corrente maior, ela tem menos voltas de um fio mais grosso, certo? Um fio com bitola menor. As bobinas de campo paralelo, como elas foram feitas para suportar uma tensão maior e corrente baixa, elas devem ser um fio mais fino com muito mais voltas. Bom, então aqui agora um diagrama das nossas conexões. Então, de novo, F1, F2, F5, F6 são os terminais da bobina de campo paralelo. E D1, D2, D3, D4 são os terminais das bobinas de campo série. Bom, entre o terminal 1 e 2, na verdade eu tenho uma bobina aqui, certo? E aqui são seus terminais. Então uma coisa que a gente nunca faz numa bobina de nenhuma máquina é curto-circuitar essas bobinas, certo? Próximo ao eixo do rotor, eu tenho também as minhas bobinas aí do circuito de armadura. Então elas têm a nomenclatura A1 e A2. Só esses dois contatos elétricos, cada um está de um lado do eixo ali, certo? Então se eu voltar para o diagrama da minha máquina, esse terminal A1, A2, um está aqui, o outro está do outro lado da máquina. Do eixo da máquina, né? Então, bobinas de campo série, bobinas de campo paralelo e aqui as minhas bobinas de armadura. Nesse nosso experimento, o nosso objetivo ia ser calcular o ganho aí, o GAF, da tensão induzida. Então, nesse experimento, nós iríamos aí colocar nosso motor de indução trifásica e nos energizar. Essa montagem desse motor eu faria para vocês, porque vocês não estão estudando essa máquina ainda nesse semestre. Quando a gente alimenta essa máquina, isso aí vai fornecer, então, potência para o eixo da máquina, certo? Ou seja, uma fonte mecânica externa fornecendo energia para a nossa máquina de corrente, para o eixo da máquina de corrente contínua.
Esse sistema tem uma série de perdas devido às escovas, né? Esse torque mecânico externo, então, iria fazer a nossa máquina girar. Nós iríamos, então, alimentar o circuito de campo e podemos, inclusive, medir tensão e tirar potência aqui do circuito de armadura. Nós teríamos também as perdas elétricas, né? E quanto mais potência eu extraio aqui dos terminais de armadura, maior fica esse torque da minha máquina de corrente contínua que está se opondo ao movimento. Então, se eu não aumentar a potência elétrica disponível no eixo, a tendência é que a minha máquina comece a frear o eixo, certo? Então, num sistema aí de geração de energia, eu teria que ter um mecanismo que monitore a rotação. Se a rotação tende a cair, eu iria precisar aumentar a potência no eixo. Numa hidrelétrica, como que isso é feito? É aumentado a vazão aí na turbina, certo? Algum mecanismo lá vai abrir uma válvula de tal forma que passe mais água aí pela turbina ou mais vapor se for uma termoelétrica. Sempre para manter essa rotação constante. Por quê? Porque quanto mais potência eu tento tirar aqui da minha máquina, aumenta esse torque que se opõe ao torque mecânico externo. Se eu não aumentar esse torque, a tendência é frear o eixo. Aqui eu tenho então uma ampliação aí dos terminais do rotor. A nossa máquina de indução trifásica ela também tem contatos, mas de novo, isso não é objeto de estudo desse semestre. E aqui nós temos uma ampliação aí do terminal A2, certo? Que nos conecta com o circuito de armadura. Eu consigo ver aqui a mola, que pressiona aqui a minha pastilha de grafite, certo? E aqui eu removi o eixo, certo? Então nós estamos vendo somente o terminal. O fio, né, que está preso aí na pastilha e vem aqui para o contato elétrico do terminal de armadura. Bom, pessoal, então o nosso objetivo é calcular, se vocês lembram então que a tensão induzida é GAF e F ômega M. Nesse experimento, o que nós iríamos fazer? Nós iríamos alimentar um circuito de campo, certo? Vamos lá, a partir de uma fonte de corrente contínua, nós iríamos conectar no terminal F1, iríamos colocar essas duas bobinas em série, do F2 para o F5, e do F6 nós iríamos fechar de volta na fonte, certo? Essa fonte aqui é uma fonte de tensão controlada, ela é ajustável. Nós iríamos medir a tensão na minha máquina, medir a corrente na entrada. Nós iríamos variar essa corrente, certo? Iríamos medir a tensão na saída. Bom, com a máquina operando a vazio, sem nenhuma carga no seu terminal, a tensão que nós medimos VA, ela é igual à tensão induzida. Por quê? Eu teria aqui mais RA e IA, mas como o IA é zero, então o VA é a própria tensão induzida. Bom, se eu estou medindo o IF e o nosso equipamento lá também pode medir a rotação, eu estou medindo o VA, estou medindo o IF e meço a rotação. Então eu consigo isolar esse GAF e calculá-lo. Então experimentalmente a gente consegue obter esse GAF dessa forma, certo? Bom, nós também podemos colocar uma carga na saída aí da nossa máquina, medir a corrente que está indo para essa carga, essa corrente é o IA, certo? Agora, então, o nosso VA é igual ao GAF, IF, ômega M, menos RAIA. Bom, diga, o GAF? O GAF é uma constante ela pode ser calculado teoricamente, certo? Se eu conhecer detalhes do projeto da máquina,
eu consigo calcular esse GAF. Ele depende de uma série de, como se diz, de constantes geométricas. Depende do número de bobinas que eu tenho na minha máquina, depende do número de fios que eu tenho em cada bobina. Depende somente de fatores geométricos, da construção da máquina, certo? Então é possível calculá-lo teoricamente, só que é muito mais fácil obtê-lo experimentalmente. Certo? Se eu não tiver detalhes da parte construtiva da máquina, e nem sempre o fabricante me fornece todos esses detalhes, porque isso é tecnologia de quem fabrica a máquina, então às vezes é difícil conseguir calcular isso aqui. É muito mais fácil a gente fazer experimentos para poder obter esse valor. Tranquilo? Por exemplo, vocês lembram que na forma da tensão induzida de uma bobina, aparece o número de espiras vezes a variação do fluxo. Bom, nessa equação aqui, como eu tenho várias bobinas em série, então depende também não só do número de espiras, mas também do número de bobinas que eu tenho. E depende também de outros fatores geométricos, certo? Mais dúvida aí? Tá ok. Bom, então esse GAF, se eu tiver uma carga aqui, a minha equação da malha, agora eu tenho que incluir também a queda na resistência de armadura. Então, para eu poder calcular o GAF quando eu coloco uma carga na saída da minha máquina, eu preciso conhecer o valor do RA. Se eu não conhecer o valor do RA, eu não consigo fazer esse cálculo. Então, eu meço o VA, meço o IF, meço a rotação e também meço o IA. Conhecendo o RA, eu consigo novamente, eu ainda consigo calcular o GAF, certo? Bom, como a minha máquina tem várias bobinas de circuito de campo, nós iríamos repetir esse procedimento para várias bobinas, certo? Então iríamos fazer para esse par de bobinas F1 F5. Essas duas bobinas, elas são iguais, certo? Elas são simétricas. Então eu posso colocá-las elas tanto em série quanto em paralelo, dependendo da tensão que eu for alimentá-las, certo? Já essas bobinas aqui de campo série, elas têm projetos diferentes, certo? Elas não são iguais. Então, no laboratório, nós iríamos primeiro aplicar corrente em uma das bobinas, depois nós iríamos aplicar na segunda, certo? Então, nós iríamos aí aplicar a nossa fonte DC sobre a bobina com os terminais D1 D2. Essa corrente seria bem mais alta, tá? Porque essa bobina foi projetada para trabalhar com correntes mais altas. Então, novamente, a gente iria medir tensão de armadura, corrente de campo. Para a bobina de campo sério, nós chamamos essa corrente de S para distinguir a de campo paralelo, certo? Então, a nossa tensão induzida agora é GAS. Então, aqui eu também mudei o índice, certo? Na paralela, a gente usa o índice F. Essa bobina aqui é série, nós estamos usando S. Então, GAS e S ômega M. Nós também podemos colocar uma carga, certo? Aí nossa equação vai ficar um pouco maior, né? Nós precisamos medir também o IA. Então, a minha equação agora é GAS e S ômega M menos RA IA. Bom, se eu conheço aqui então VA, IS, ômega M, o R, o IA e o RA, eu ainda consigo calcular o nosso GAS, certo? Feito isso, nós iríamos repetir esse procedimento para a segunda bobina de campo série. Iríamos medir exatamente as mesmas coisas, certo? De novo, o IS, o VA, conhecendo então VA, IS e ômega M, nós iríamos calcular o GAS primeiro sem carga, depois com carga. Com carga nós também precisamos medir o IA
Então, voltamos aí a ter a nossa equação, certo? Exatamente o mesmo procedimento que o anterior. Bom, pessoal, como nós não conseguimos fazer a parte de experimental, eu não disponibilizei para vocês ainda no experimento 8, mas eu vou fazer o seguinte como atividade. Eu vou disponibilizar os dados de medição, certo? Então eu vou disponibilizar no laboratório, nós estaríamos aí então aplicando aí. Essa aqui é a máquina de corrente contínua, certo? Nós iríamos, através de um mecanismo aí, variar a velocidade dessa máquina. Por quê? Porque eu quero obter aí esse cálculo do GAF variando a rotação, variando a corrente de campo, para mostrar que esse GF é constante, certo? Ele não varia muito com essas grandezas. Ele não é exatamente constante, mas é aproximadamente constante. Então, para as bobinas de campo paralelo, nós iríamos variar o IF de 0 até 1 ampere. Iríamos medir o IF, o IA, o VA e a rotação. Bom, com a máquina a vazio, sem nenhuma resistência, o IA é nulo, certo? Na sequência, nós iríamos colocar, então, uma resistência de 15 ohms na armadura. Iríamos, de novo, variar a corrente e, de novo, fazer essas medições aí, certo? Esse procedimento nós iríamos repetir para a bobina, para os terminais D1, D2, que é a bobina de campo série agora, né? Só que note aqui que essa bobina de campo série, ela precisa de correntes maiores, certo? Ela foi projetada para trabalhar com correntes maiores. Então nós iríamos pegar uma fonte de tensão alternada, de tensão contínua, que pode variar de tensão de 0 a 8 volts, iríamos regular essa tensão para obter esses valores de corrente. Primeiro, nós iríamos fazer as medições sem resistência na saída da máquina, com o nosso girador em aberto. Depois, nós iríamos colocar uma resistência aí equivalente de 5 ohm. Iríamos repetir o procedimento, sempre medindo aí IS, IA, VA e ômega-R. Faríamos isso para duas bobinas de campo paralelo também, certo? Então, notem que seria um total aí de 6 experimentos. Bom, como nós não conseguimos fazer as medidas, então eu vou providenciar como atividade para vocês, eu vou fornecer a tabela com as medidas, certo? Eu vou pegar as medidas que eu tenho de uma das máquinas e vou pedir, então, a atividade vai ser para vocês realizarem os cálculos. Então, o que nós estaríamos calculando aí? Para a bobina de campo paralelo, com e sem carga, então nós vamos ter duas tabelas, uma tabela com carga e outra sem carga, nós iríamos calcular esse GAF. A partir da equação lá do IA é igual a GAF IF ômega M, nós isolamos aqui o GAF, conhecemos o VA, conhecemos a rotação mecânica, conhecemos o IF. Para cada medição, nós iríamos calcular o GAF. Nosso objetivo é mostrar que esse GAF ele não varia muito com a variação desses parâmetros, certo? A gente espera que ele seja uma constante. A gente vai ver que ele vai variar um pouco. Bom, íamos fazer isso para a máquina operando sem carga e com carga. Com carga, como o IA é diferente de zero, nós temos que incluí-lo aqui nessa equação. Então a gente também precisa medir o IA e conhecer o valor do RA, certo? Por último, eu iria pedir para vocês traçarem o gráfico aí da tensão induzida pelo IF e também um gráfico aí da tensão induzida pelo IF com e sem carga. Repetir isso para o cálculo do GAS, que é a bobina de campo série. Então, como nós temos duas bobinas de campo série, eu estou distinguindo aqui uma nomenclatura GAS1 e GAS2, certo? Para as bobinas de campo paralelo, eu estou calculando um ganho só.
Mas para os bobinas aí de campo série eu estou separando aí em duas, certo? Por quê? Porque aquelas duas bobinas de campo paralelo, elas eram idênticas. Já essas bobinas de campo série, elas são distintas. Elas têm ganhos diferentes. Então nós estamos fazendo esse processo separado para cada uma delas. Bom, pessoal, então como a atividade não está disponível ainda lá no experimento 8, certo? Mas eu vou fornecer para vocês a tabela com as medidas para vocês poderem realizar esses cálculos aqui do GAF, certo? Beleza, então. Dúvidas aí, pessoal? Para a máquina operando como motor, que nós vamos ver aí nos próximos experimentos, eu vou fornecer um modelo aí da máquina no MATLAB, certo? Mas antes de fazer isso, eu pretendo ainda dar uma aula de simulação para que vocês possam trabalhar com MATLAB, certo? Ou com algum outro software de simulação. Bom, pessoal, era o que eu tinha aí preparado para a nossa aula de hoje. Então, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida aí, alguma pergunta. Bom, então na nossa próxima aula, ela vai ser aula síncrona, nós vamos ter daqui 2 semanas, certo? Mas semana que vem eu vou estar disponível nesse mesmo horário aí, das 8 até as 9, para tirar dúvidas de vocês, certo? Beleza? Então nós estamos encerrando a aula, pessoal. Agradecer aí a presença de vocês. A gente conversa de novo semana que vem, ou então qualquer dúvida vocês podem me encaminhar por e-mail aí. Por nada, eu que agradeço aí.